bilhões em ativos vendidos ao investidor. O caso Master está crescendo. Agora, XP, BTG e Nubank entraram na mira da justiça. As três plataformas venderam 35,6 bi em ativos do Master para investidores de varejo. Muita gente perdeu dinheiro e, obviamente, está reclamando. É como o corretor que te vende imóvel sabendo que o prédio tem problema estrutural. Agora a justiça quer saber se avisaram os riscos ou esconderam. A promotoria vai analisar se houve falha de conduta ou riscos ocultos aos consumidores. O relatório da Polícia Federal sai em até 60 dias. Eu quero aproveitar também e trazer uma notícia, um insert aqui de última hora, tá certo? Do advogado do Vorcaro, dizendo sobre a delação premiada. Tá aí na tela, ó, aqui na coluna do Metrópole, dizendo que o advogado Bottini afirma que dono do Master não está negociando uma delação premiada. E aqui a gente vê também novos componentes aqui nessa teia. Aliás, deixa eu pedir pro pessoal colocar um insert aí. Depois a gente vai ter que atualizar esse emaranhado. Vou pedir pro Cláudio colocar aqui para ilustrar esse caso do Master. Ó, tá aí, é esse maravilhoso emaranhado. Agora a PF vai analisar a questão aí da XP, da BTG, Nubank. O negócio está... Cada vez a rede está se ampliando, hein, Rony Gabriel? Pois é, essa questão da XP, né, Nubank, BTG, eles ofereciam, acho que existiam muitas dessas financeiras que acabavam oferecendo os ativos do Banco Master. E por quê? Porque eles tinham uma rentabilidade maior, por assim dizer, né? Ou seja, sempre foram não só de alto risco, mas de extremo alto risco, no sentido de que o banco já não tinha liquidez há algum tempo, né? Então tem muito a ver também com ganhar dinheiro, ganhar comissões, ganhar, enfim. A questão que a Polícia Federal deve investigar agora quanto a isso é se as pessoas que compraram isso foram alertadas dos riscos do banco, ou se esses bancos, né, essas financeiras, elas ofereciam esses ativos simplesmente para lucrarem, ou se elas alertavam, elas diziam, demonstravam o quanto aquilo era perigoso, qual era o risco, e sabendo, porque vamos combinar, no mercado financeiro é muito difícil, financeiras do tamanho de XP, BTG, Nubank, né, não saberem do tamanho do risco que se tratava o Banco Master, né? Ou seja, a investigação está mais associada para o quê? Se essas pessoas lesadas foram levadas a comprar esses ativos do Banco Master sem ter sido avisadas, a responsabilização também deve cair sobre esses bancos aqui, que vão ter que indenizar aí essas pessoas que acabaram perdendo seu dinheiro investindo no Banco Master. Muito bem, eu queria agora passar uma pergunta mais geral aqui para o Consta, posteriormente aí para o Silvio, para o próprio Rony. A quem interessa também jogar esse escândalo no ventilador aí como tem sido jogado, né? Será que pode ter sido o Lula a explodir o escândalo do Master, pensando em abafar do INSS? Por exemplo, o Centrão aí numa sinuca de bico? Ou seria alguém do mercado financeiro, do alto escalão, né, para fritar aí os ministros? Qual que suposição que a gente pode fazer aqui, Consta? Olha, Emilinho, qualquer tese vai ser altamente especulativa, né? Isso aí são os bastidores dos bastidores de Brasília, os donos do poder, as entranhas do sistema, né? E que está aparentemente em autofagia. Quer dizer, tem alguns grupos internos do sistema brigando, né? Os ministros do Supremo estariam incomodados com o Lula estaria lavando as mãos, só que agora está chegando perto dele, e o próprio Esteves, alguns acham que pode ter sido cabeça por trás no início, aí agora alguns acham que a questão, por exemplo, do Alexandre de Moraes ter ido para uma reunião no bunker da casa do Vorcaro com o presidente do BRB pode ter sido algo que o próprio Vorcaro vazou, né, porque comprou a peso de ouro a blindagem, né, apoio em Brasília, no Poder Judiciário, no Legislativo, no Executivo, e não está servindo para muita coisa. Então ele pode estar, né, cobrando a fatura, fazendo ameaças, inclusive em relação à delação. Aí vem o advogado já ter que dizer que não é verdade o boato, porque o boato foi forte hoje, né? Se o Vorcaro fizer uma delação,
É um negócio bastante interessante. Então, a gente vai apenas poder ficar trazendo ilações, especulando, né? Eu realmente não conheço tão a fundo essas entranhas do sistema. Eu gostei do vídeo que viralizou do garotinho, né, explicando de forma bem sintética, né, ali o setor financeiro, o setor legislativo, os guardiões do poder, do judiciário, do STF, e por aí vai, né? Então, assim, a gente sabe que o Brasil tem donos, né, do sistema e tudo, mas não é uma coisa tão coesa e monolítica. Às vezes um briga com o outro por vários motivos. Por exemplo, muita gente acha que o Lula está deixando o Toffoli ser fritado porque o Lula não perdoa, e é um sujeito vingativo, o Toffoli não ter permitido que ele fosse no enterro do irmão. Então vai entender, às vezes, o que acontece, né, nessa República de Itanhaém. Às vezes basta uma faísca, uma mulher magoada, um negócio assim, para a coisa dar uma desandada. Então eu não vou fazer essa especulação. Eu sei o seguinte: se foi alguém, como o próprio Lula ou do PT, calculou mal, né? Porque quando você pega um fio desencapado como o Daniel Vorcari e o Banco Master, um caso, né, que tinha tentáculos tão longos, né, e acha que vai conseguir controlar, administrar o escândalo, isso é um pouco de ingenuidade e desconhecimento da história, né? A gente sabe como é que começa, mas a gente não sabe como é que termina. Vamos lembrar do mensalão. O Roberto Jefferson denunciando um negocinho simples, um dinheirinho no bolso, deu no que deu. A operação Mãos Limpas lá em Itália, né, que terminou também similar ao que aconteceu com a Lava Jato. Silvio Navarro, seu palpite aí, você quer especular? Olha, eu acho que existe, bom, primeiro o imponderável, né, o imprevisível. Veja, você falava do mensalão. Pois bem, o mensalão, ele nasce naquela capa da revista Veja, o Maurício Marinho, que era um funcionário indicado pelo PTB para uma diretoria dos Correios, funcionário dos Correios, ele aparece embolsando ali um maço de dinheiro e, por conta disso, é criada a CPI dos Correios, CPMI, era mista, dos Correios em Brasília. Nós estamos falando de 2005. Aí o PTB se sente pressionado por meio do Roberto Jefferson e o Roberto Jefferson diz: querem explodir o quarteirão e deixar o PTB no centro. Frase dele, aliás, depois ele fala isso em entrevistas, foram duas, a Folha de São Paulo, a célebre, naquele 6 de junho de 2005, uma segunda-feira, o Brasil começa a semana com a manchete: governo Lula pagava mensalão, diz Jefferson. Então ali você tem o primeiro ato, né? O Roberto Jefferson decide explodir. Não era algo calculado, mas a engrenagem estava funcionando, a compra de votos, o saque na boca do caixa do Banco Rural, mas em algum momento alguém explode. A Operação Lava Jato nasce de uma procura por um caminhão que transportava vidros de palmito com droga. E a partir dali, eles descobrem um posto de gasolina em Brasília, e daí o Lava Jato, né? Tinha uma casa de câmbio que funcionava numa portinha nesse posto de gasolina, e ali chega em Alberto Youssef, que era já conhecido no Paraná pelo Banestado, um doleiro famoso, doleiro encrencado no passado, mas quando é que a coisa estoura? Quando eles chegam no Paulo Roberto Costa. Isso, aliás, isso daí virou filme, aquele filme Polícia Federal, A Lei é para Todos, com vários atores que participavam de novela e por aí vai. Bom, naquele filme fica claro, porque quando eles chegam no Paulo Roberto Costa, por meio de um rastreamento de dinheiro que estava na Suíça, né, inclusive a delegada chegou a trabalhar no Ministério da Justiça no governo Bolsonaro, porque o Sérgio Moro levou ela para lá, a Érica Marina. E aí eles descobrem o Paulo Roberto Costa, funcionário da Petrobras, que delata tudo. Olha, o PT pegava 2% da Petrobras, o PMDB 1%, o PP 1%, e ali estoura de novo. Então existe esse imponderável. A engrenagem uma hora falha, uma hora fica um fio, uma hora escapa uma ponta, e aí alguém descobre. Eu acho que isso tem muito a ver com o caso Banco Master, porque a operação, aquela operação que talvez tenha sido tratada, segundo Metrópolis, numa conversa na casa de Daniel Vorcaro, entre Alexandre de Moraes e o dirigente do BRB. Pode ter acontecido ali, uma das conversas.
Mas o fato é que a negociação em si ela não se concretiza e as coisas começam a acontecer, alguém decide abrir o bico, porque pode ter um interesse financeiro por trás, um outro banqueiro, não sabemos, e aí descobre-se a reunião entre Galípolo e Alexandre de Moraes, o contrato da mulher de Alexandre de Moraes. Percebe como é um novelo? Como o fio, uma vez que o fio escapa, e quando a coisa é suja, quando tem uma série de picaretagens, uma hora a verdade, que é teimosa, ela vem à superfície. Isso é inevitável. Eu acredito que parte do processo se deva a isso. Né? O PT favorece essas engrenagens, Emilinho, e uma hora uma ponta fica solta. Né? E aí não tem jeito. Muito bem.